Uma das primeiras transições energéticas que o Brasil passou foi quando o etanol passou a ser misturado com a gasolina. Hoje estamos testemunhando uma nova transição. Carros elétricos começam a substituir aqueles a combustão. Mas ainda estamos naquela fase em que está todo mundo junto, neste momento, na nossa frota. Então, qual é a alternativa mais adequada? É o que a gente vai entender no quadro CNN Terra com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Talvez seja importante primeiro a gente relembrar como foi essa nossa primeira transição do combustível da gasolina para o álcool. Eu chamo até hoje de álcool. Eu não falo etanol, eu falo álcool. Como é que foi essa primeira transição? O que a gente pode aprender daquela primeira mudança? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Na verdade, nós começamos a misturar etanol, ou álcool na gasolina na década de 30 do século passado para reduzir a importação de gasolina, a importação de petróleo, porque o Brasil não produzia petróleo, né? Então, reduzir a nossa dependência de combustíveis importados. Isso foi sendo, ora estava presente, ora não, mas efetivamente isso começa a vigorar, não por questões ambientais, a partir do Proálcool em 1975. A função original do Proálcool era escoar parte da produção de cana-de-açúcar. Nós tínhamos um excedente de produção de cana-de-açúcar e depois o álcool se mostrou uma alternativa durante as crises de petróleo dos anos 70, quando o preço do petróleo sobe muito, o Brasil se endividava para comprar petróleo no exterior e com funções ambientais mesmo, a gente pode datar isso do início deste século com o lançamento dos primeiros veículos flex, que dão autonomia para as pessoas escolherem, né, o quanto elas querem de gasolina ou de álcool no tanque. E eu lembro também que não era fácil, podia faltar álcool também, porque se o açúcar tivesse valorizado lá fora, eles viravam a produção não de álcool, mas de produção de açúcar e exportavam isso até chegar a uma normalidade. Havia fila nos postos e às vezes as pessoas saíam da fila, iam no supermercado, compravam álcool, né, a 90%, que se vendia na época com facilidade, para abastecer os carros, né? Agora, nesse momento, a gente passa por uma outra transição com os carros híbridos, com os carros totalmente elétricos. É difícil dizer isso, mas existe uma vantagem neste momento para quem quer entrar nesse mercado agora? Qual é a diferença básica entre esses dois tipos? Nós temos uma arte que ajuda a explicar como esses dois modelos funcionam, né? O modelo elétrico é o mais fácil de explicar porque simplesmente a gente substitui um motor a combustão por um motor elétrico e o tanque a gente substitui por uma bateria. Essa bateria ela é carregada externamente, isso vai alimentando o motor, mas também tem uma recarga secundária que é quando a gente freia o carro ou está numa descida. Isso ajuda a manter um pouco mais a carga do carro. Só que o preço ainda é elevado por conta do preço das baterias. Então, é um carro que atinge a uma determinada faixa de poder aquisitivo, não é um carro tão popular ainda. O carro híbrido, por sua vez, ele tem aqui uma mistura das duas tecnologias. Ele usa o motor a combustão, usa também o motor elétrico, tem bateria. Então, eu vou tentar explicar aqui resumidamente o que acontece. O motor a combustão, ele pode ser usado aqui nas flechinhas azuis para a movimentação do carro, mas também para recarregar a bateria. Ele movimenta um gerador que carrega a bateria. Quando a bateria atinge um determinado nível, isso é gerenciado por um software, passa a atuar também o motor elétrico em auxílio ao motor a combustão. Então, ele reduz a necessidade de combustível ou, às vezes, ele se movimenta apenas com o motor elétrico. Isso faz com que o consumo caia bastante, né? Então, em termos de custo, né, no bolso para manter o carro rodando, o carro elétrico ele exige uma menor manutenção e ele consome, em termos de dinheiro, muito menos do que um carro convencional e o híbrido fica nesse meio termo. Né? Em termos de emissão de poluentes, pelo carro híbrido ter ainda um motor com combustível, digamos, sujo, além do elétrico, ele polui mais? Se ele usar gasolina, sim. Mas se ele usar etanol, não. Porque o etanol ele é isento praticamente de emissões de gases de efeito estufa, porque o CO2 que ele lança na atmosfera é recuperado com o plantio da próxima safra pela fotossíntese, né? Então, no Brasil, os dois carros têm emissões praticamente equivalentes.
O carro elétrico ainda tem um pouquinho de emissão porque depende da fonte de energia usada para carregar. Às vezes a gente usa ainda as termoelétricas, né? Dependendo da época do ano, usa isso. A gente teve a bandeira vermelha aí, Sim. onde as termoelétricas estavam muito ativas. Isso suja um pouco a energia que ele está utilizando. Agora, o que acontece, tem um estudo publicado recentemente pela The Economist, que dá conta do seguinte, que nós vamos ter um crescimento dos veículos híbridos, né, do número de veículos híbridos nos próximos 10 anos e depois nós vamos ter uma queda abrupta, porque tanto nos Estados Unidos, a Califórnia, quanto a Califórnia determinou que a partir de 2035 apenas 20% dos veículos novos poderão utilizar combustíveis fósseis. E esse regulamento é seguido por outros 16 estados americanos, lembrando que a Califórnia é muito populoso. Nós temos também uma determinação semelhante na Europa. A partir de 2035, a Europa se propõe a não vender mais carros novos movidos a gasolina. Então, todos vão caminhar para o elétrico. E aí essa tecnologia híbrida, o risco que a gente corre, como nós somos importadores dessa tecnologia, é capaz da gente sofrer um gap aí, uma falta de suporte para continuar produzindo carros híbridos, uma tendência que a gente chegue no elétrico com um custo bem mais reduzido. Vamos ver como esse mercado vai se desenvolver e quando ele vai se desenvolver, para quando a gente vai ter um carro elétrico ou não. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre nos ajudando a entender os assuntos do momento no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.